O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 11, Em Busca da Mente Quântica. Vimos no último capítulo que não é inteiramente satisfatória nenhuma das respostas da filosofia ao problema mente-corpo. A mais aceitável parece ser o idealismo monista, porque, calçado na presunção de que a consciência é a realidade fundamental, mas até mesmo essa escola deixa sem resposta a questão de como emerge a experiência de nosso eu individual pessoal. Mas por que a individualidade pessoal constitui um problema para o idealismo? Porque no idealismo a consciência é transcendente e unitiva. Caberia muito bem perguntar por que é assim e como surge o senso de separatividade. Uma resposta tradicional dada por idealistas como Sankara é que o self individual é ilusório, tal como o resto do mundo imanente. Faz parte daquilo que em sânscrito é denominado de Maya, o mundo da ilusão. Em uma veia semelhante, Platão descreveu o mundo como um espetáculo de sombras, mas nenhum filósofo idealista jamais explica por que existe tal ilusão. Alguns negam redondamente que uma explicação possa ser jamais encontrada. A doutrina de Maya conhece a realidade da multiplicidade a partir do ponto de vista relativo do mundo sujeito-objeto, e declara simplesmente que a relação dessa realidade relativa com o absoluto, a consciência indiferenciada e manifesta, não pode ser descrita ou conhecida. A resposta, porém, não satisfaz. Queremos saber se a experiência do eu individual é realmente uma ilusão, um epifenômeno. Se é, queremos saber o que cria a ilusão. Se víssemos uma ilusão de ótica, procuraríamos imediatamente uma explicação, certo? Essa experiência do eu individual é a mais persistente de nossa vida. Não deveríamos, por isso mesmo, buscar uma explicação do motivo por que ela surge? Talvez, se descobrirmos como surge o eu individual, poderemos nos compreender melhor. Poderemos explicar Maya com nosso modelo. Nesse capítulo, eu me proponho a apresentar uma visão de mente e cérebro, um sistema que podemos chamar de cérebro-mente, que explica, no contexto do idealismo monista, a experiência individual separada do self. O idealismo e o cérebro-mente quântico. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais claro para mim que a única visão de cérebro-mente completa e coerente em sua capacidade explicativa é a seguinte: o cérebro-mente é um sistema interativo com componentes clássicos e quânticos. Esses componentes interagem dentro de uma estrutura idealista básica, na qual a consciência é fundamental. Neste e nos 2 capítulos seguintes, examinarei a solução do problema mente-corpo oferecida por essa visão. Mostrarei que essa interpretação, ao contrário de outras soluções do problema mente-corpo, explica a consciência, as relações causa e efeito em questões do cérebro-mente, isto é, a natureza do livre-arbítrio e a experiência de identidade do self pessoal. Além disso, veremos que essa solução revela que a criatividade é um ingrediente fundamental da experiência humana. A distinção entre a maquinaria quântica e a clássica nessa resposta é, claro, puramente funcional, no sentido descrito no capítulo 9. O componente quântico do cérebro-mente é regenerativo e seus estados multifacetados. É o veículo da opção consciente e da criatividade.
Em contraste, uma vez que precisa de longo tempo de regeneração, o componente clássico do cérebro-mente pode formar memória e, dessa maneira, servir como ponto de referência para a experiência. O leitor talvez pergunte: há de fato alguma prova que as ideias da mecânica quântica se aplicam ao cérebro-mente? Aparentemente, há pelo menos prova circunstancial. David Bohm e antes dele, Auguste Comte, contaram que parece haver um princípio de incerteza operando no caso do pensamento. Se nos concentramos no conteúdo do pensamento, perdemos de vista a direção para onde ele se dirige. Se nos concentramos na direção, perdemos nitidez de conteúdo. Observe seus pensamentos e veja por si mesmo. Podemos generalizar a observação de Bohm e postular que o pensamento tem um componente arquetípico. Seu aparecimento no campo da percepção está ligado a duas variáveis conjugadas: aspecto, conteúdo instantâneo, semelhante à posição de objetos físicos, e associação, o movimento do pensamento na percepção semelhante ao momento dos objetos físicos. Notem que a percepção em si é semelhante ao espaço no qual aparecem os objetos do pensamento. Fenômenos mentais, como o pensamento, por conseguinte, parecem exibir complementaridade. Podemos postular que, embora seja sempre manifestado como forma, descrito por atributos tais como aspecto e associação, o pensamento entre manifestações existe como arquétipos transcendentes, como acontece com o objeto quântico com sua superposição coerente e transcendente, onda, e os aspectos unifacetados manifestos, partícula. Além disso, há prova abundante de descontinuidade, saltos quânticos nos fenômenos mentais, especialmente no fenômeno da criatividade. Vejamos uma citação irretocável de meu compositor favorito, Tchaikovsky. Falando em termos gerais, o germe de uma futura composição surge de repente e inesperadamente. Lança raízes com uma força e rapidez extraordinárias, e rompe da terra, projeta galhos e folhas e finalmente floresce. Não posso definir o processo criativo de qualquer outra maneira, exceto por esta símile. Esta símile é exatamente do tipo que um físico quântico poderia usar para descrever um salto quântico. Pouparei o leitor de outras citações, mas faço questão de lembrar que grandes matemáticos como Jules Henry Poincaré e Carl Friedrich Gauss falaram em termos semelhantes de suas experiências criativas como sendo súbitas e descontínuas, como saltos quânticos. Um cartoon de Sidney Harris pode passar igualmente bem o mesmo argumento. Einstein, calças frouxonas e tudo mais, está de frente para um quadro negro giz na mão, pronto para descobrir uma nova lei. No quadro, a equação E igual a MA ao quadrado é escrita e em seguida riscada. Sob ela, E igual MB ao quadrado é também escrita e riscada. Diz a legenda: o momento criativo, será que E igual a MC ao quadrado vai explodir? Não é provável. O cartoon é uma criatura de um movimento criativo, exatamente porque todos nós reconhecemos intuitivamente que o processo criativo não segue esses passos contínuos raciocinados. Para um excelente tratamento do chamado relaxamento e falta de rigor da atividade concreta de fazer matemática, ver o livro How to Solve It, de George Polya. A prova também de não localidade da ação da mente, não só nos dados controvertidos da visão à distância citados antes,
mas também em experimentos recentes de coerência de ondas cerebrais, que discutiremos mais adiante neste livro. A pesquisa de Tony Marcel dá respaldo à ideia do componente quântico do cérebro-mente. Esses dados são suficientemente importantes para merecer atenção especial. Os dados de Tony Marcel revisitados. Há mais de uma década, os dados de Tony Marcel resistem a uma explicação inteiramente satisfatória com o emprego dos atuais modelos cognitivos. Esses dados envolvem a medição do tempo de reconhecimento da última palavra de uma série de 3, tal como árvore palma-pulso e mão palma-pulso, na qual a palavra ambígua do meio é, às vezes, de tal modo mascarada pelo padrão que só pode ser percebida subconscientemente. O efeito do padrão de mascaramento parece ser o de remover o efeito congruente, como no caso de mão, ou incongruente, como no caso de árvore, da primeira palavra indutora sobre o tempo de reconhecimento. A situação sem máscara, na qual os sujeitos estão cientes da segunda palavra, confirma o que é chamado de teoria seletiva do efeito de um contexto anterior no reconhecimento de palavra. A primeira palavra afeta o significado percebido da palavra polissêmica, a palavra 2. Só o significado induzido da palavra 2, induzido pelo efeito da primeira palavra, é passado adiante. Se este significado é incongruente com a palavra-alvo, conseguimos facilitação, inibição do reconhecimento, tempo curto, longo de reconhecimento. Se o cérebro-mente for considerado como um computador clássico, como acontece no funcionalismo, o computador aparentemente opera de uma forma serial, de cima para baixo, linear e unidirecional nesse tipo de situação. Quando a palavra polissêmica tem o padrão mascarado, ambos os significados parecem estar disponíveis no processamento subsequente da informação, pouco importando a presença de um contexto indutor, uma vez que as condições congruentes e incongruentes exigem tempos de reconhecimento semelhantes. O próprio Marcel mencionou a importância de distinguir entre percepções consciente e inconsciente e observou que uma teoria não seletiva tem que se aplicar à identificação inconsciente. A teoria seletiva aplica-se apenas à percepção consciente. Além disso, parece que uma teoria não seletiva desse tipo tem que se basear em processamento paralelo, no qual unidades múltiplas de informação são simultaneamente processadas, incluída a realimentação. Esses modelos de processamento distribuídos em paralelo são exemplos de enfoque de baixo para cima das máquinas de inteligência artificial, nas quais as conexões entre os vários componentes desempenham um papel dominante. Sem entrar em detalhes técnicos demais, basta dizer que com os modelos funcionalistas clássicos, lineares e seletivos, não encontramos dificuldade para explicar o efeito de predispor o contexto, nos casos em que não são usadas máscaras. Esses modelos, no entanto, não podem explicar a mudança significante que ocorre no experimento de percepção inconsciente sem o padrão de mascaramento. O mesmo acontece com as teorias de processamento paralelo não seletivo. Elas podem ser ajustadas para satisfazer um ou outro tipo de dados. Os casos da percepção consciente ou inconsciente, mas não explicar ambos de uma forma coerente. Daí, conclui Marcel no trabalho acima citado, esses dados de mascaramento são inconsistentes com o que
qualitativamente diferentes dos que prevalecem em uma condição em que não há mascaramento. Por isso mesmo, a distinção entre percepção consciente e inconsciente nos dados de Marshall tem sido um problema para os que defendem os modelos cognitivos. O psicólogo Michael Posner apresentou uma solução cognitiva que menciona a atenção como um ingrediente crucial na distinção entre percepção consciente e inconsciente. A atenção ocorre com a seletividade. Destarte, de acordo com Posner, selecionamos um de dois significados quando estamos atentos, como na percepção consciente da palavra inequívoca, no experimento de Marshall. Se não estamos atentos, não há seleção. Dessa maneira, ambos os significados de uma palavra inequívoca são percebidos como na percepção inconsciente da palavra, com o padrão mascarado no experimento de Marshall. Se tudo isso ocorre, quem liga e desliga a atenção? De acordo com Posner, uma unidade de processamento central liga e desliga a atenção. Ninguém, contudo, jamais encontrou uma unidade central de processamento no cérebro-mente, e o conceito invoca o espectro do chamado homenzinho, ou homúnculo, no interior do cérebro. Francis Crick, o biólogo laureado com o Prêmio Nobel, faz uma alusão ao problema na anedota seguinte. Recentemente estive tentando explicar a uma mulher inteligente o problema de compreender como é que percebemos absolutamente alguma coisa e não estava conseguindo de maneira nenhuma. Ela não podia entender porque havia um problema. Finalmente, em desespero, perguntei-lhe como ela mesma pensava que via o mundo. Ela respondeu que provavelmente tinha na cabeça alguma coisa parecida com um aparelho de televisão. Neste caso, perguntei: quem é que olha para o aparelho? Ela, nesse momento, entendeu imediatamente o problema. Temos que enfrentar de cara o problema. Não há nenhum homúnculo local ou unidade processadora central sentado no interior do cérebro e que liga a atenção, interpreta e atribui significado a todas as ações de conglomerados centrais, sintonizando os canais a partir de uma sala de controle. Dessa maneira, a referência ao self, a capacidade de nos referirmos ao eu como sujeito de nossas experiências, é um problema sumamente difícil para os modelos funcionalistas clássicos, de cima para baixo ou de baixo para cima. Aquilo que estamos procurando é aquilo que está nos olhando. Uma reflexividade essencial, tão difícil de explicar nos modelos materialistas do cérebro-mente, como a corrente de von Neumann na medição quântica. Suponhamos, contudo, que quando alguém vê uma palavra mascarada por um padrão, com dois significados possíveis, o cérebro-mente torna-se uma superposição coerente quântica de estados, cada um deles portando os dois significados da palavra. Esta suposição pode explicar ambos os conjuntos dos dados de Marshall, a percepção consciente e a inconsciente, sem invocar uma unidade processadora central. Repito, essa suposição pode explicar ambos os conjuntos dos dados de Marshall, a percepção consciente e a inconsciente, sem invocar uma unidade processadora central. A interpretação que a mecânica quântica dá aos dados da percepção consciente é que a palavra contextual mão extrai e projeta da palavra dicotômica palma uma superposição coerente. O estado com o significado de mão, isto é, a função de onda, entra em colapso com a escolha exclusiva do significado de mão. Este estado tem uma grande coincidência.
As associações positivas são expressadas na mecânica quântica como grandes coincidências de significado entre dois estados, com o estado correspondente à palavra final punho, e por essa razão o reconhecimento de punho é facilitado. Analogamente, na descrição do modelo quântico no caso incongruente e não mascarado, a palavra contexto árvore projeta o estado com o significado de árvore a partir do estado de superposição coerente palma. A coincidência de significado entre os estados correspondentes árvore e pulso é pequena e, daí, a inibição. No caso do padrão mascarado, o congruente e o incongruente, a palavra palma é percebida inconscientemente e, portanto, não há projeção de qualquer significado particular. Nenhum colapso da superposição coerente pode ser vista, portanto, a prova direta da palavra mascarada palma, que leva a um estado de superposição coerente que contém os significados de árvore e mão. De outra maneira, o efeito da palavra predisponente, como na série árvore, palma, punho, mão, palma, punho, é quase que praticamente eliminado quando a palavra palma é mascarada. O fenômeno de acesso simultâneo à palma como árvore e parte da palma é difícil de explicar acuradamente em uma descrição linear básica do cérebro-mente, porque tal descrição é do tipo ou isto ou aquilo. É óbvia a vantagem da descrição quântica de ambos e reconhecemos que os dados que sugerem os paralelos entre mente e teoria quântica, incerteza, complementaridade, saltos quânticos, não localidade e, finalmente, superposição coerente, talvez não sejam considerados conclusivos, mas eles bem que poderiam ser indicativos de alguma coisa radical. Aquilo que chamamos de mente consiste de objetos que se assemelham aos objetos da matéria submicroscópica e que obedecem às regras semelhantes às da mecânica quântica. Mas eu vou expor essa ideia revolucionária de uma forma diferente. Da mesma maneira que a matéria comum consiste, em última análise, de objetos quânticos submicroscópicos, que podem ser denominados de arquétipos da matéria, vamos supor que a mente consiste, em última análise, de arquétipos de objetos mentais, de forma muito parecida com o que Platão chamava de ideias. Sugiro ainda que eles são feitos da mesma substância básica dos arquétipos materiais e que obedecem também às leis da mecânica quântica. Por isto, as considerações sobre medições quânticas aplicam-se também a eles. Funcionalismo quântico. Não estou sozinho nesse tipo de especulação. Há décadas, Jung descobriu intuitivamente que psique e matéria devem ser, em última análise, constituídas do mesmo estofo. Em anos recentes, vários cientistas tentaram, com toda a seriedade, invocar o mecanismo quântico no funcionamento macroscópico do cérebro-mente para explicar dados relativos ao cérebro. O que se segue é um curto sumário desses trabalhos. De que maneira um impulso elétrico passa de um neurônio a outro através de uma fenda sináptica, o local onde um neurônio se junta a outro. A teoria convencional diz que a transmissão sináptica tem que ser devida a uma mudança química. A prova nesse sentido, contudo, é de certa forma circunstancial. E Harry Walker contestou-a, preferindo um processo quântico-mecânico. Pensa Walker que a fenda sináptica é tão pequena que o efeito quântico de abertura de túnel pode desempenhar um papel crucial na transmissão de sinais nervosos. A abertura de túnel quântica é a capacidade de um objeto quântico de passar através de uma barreira. De outra maneira intransponível, uma capacidade decorrente de sua natureza de onda.
John Eccles discutiu um mecanismo semelhante para propor a aplicação da mecânica quântica ao cérebro. O físico australiano L. Bass e, mais recentemente, o americano Fred Alan Wolf observaram que para que a inteligência possa operar, o acionamento de um neurônio tem que ser acompanhado do acionamento de numerosos neurônios correlatos a distâncias macroscópicas, até 10 centímetros, que é a largura do tecido cortical. Para que isso aconteça, observa Wolf, precisamos que correlações não locais, à maneira de Einstein, Podolsky e Rosen, claro, existam no nível molecular de nosso cérebro, nas sinapses. Dessa maneira, até o pensamento comum depende da natureza de eventos quânticos. Robert Jen e Brenda Doom, cientistas de Princeton, usaram a mecânica quântica como modelo das capacidades paranormais do cérebro-mente, ainda que apenas como metáfora. Pensemos mais uma vez no modelo usado pelos funcionalistas, o dos computadores clássicos. Richard Feynman provou matematicamente certa vez que um computador clássico jamais poderá simular a não localidade. Os funcionalistas, portanto, são obrigados a negar a validade de nossas experiências não locais, tais como PES e significado, porque o modelo que usam do cérebro-mente baseia-se no computador clássico, que é capaz de produzir instantaneamente ou servir de modelo a fenômenos não locais. Que miopia colossal! Tomando mais uma vez de empréstimo a frase de Abraham Maslow, se temos um martelo, devemos tratar tudo como se fosse um prego. Poderemos, contudo, sem a não localidade, simular a consciência? Estou falando em consciência como nós, seres humanos, a experimentamos. Estou falando em consciência como nós, seres humanos, a experimentamos. Uma consciência que é capaz de criatividade, de amor, de liberdade de opção, de PES, de experiência mística. Uma consciência que ousa formar uma visão expressiva e evolutiva do mundo a fim de compreender seu lugar no universo. Talvez o cérebro abrigue a consciência, porque dispõe de um sistema quântico que divide esse trabalho com sua contrapartida clássica, dizem o biólogo C.I.J.M. Stewart, da Universidade de Alberta, e seus colaboradores, os físicos M. Umezawa e Y. Takahashi, e o físico Henry Stepp, de Berkeley. Nesse modelo que adaptei, o cérebro-mente é considerado como dois sistemas interatuantes, o clássico e o quântico. O clássico é um computador que roda programas que, para todos os fins práticos, seguem as leis deterministas da física clássica e, portanto, podem ser simulados em forma algorítmica. Já o sistema quântico roda programas que só em parte são algoritmos. A função de onda evolui de acordo com as leis probabilísticas da nova física. Esta parte é algorítmica. Continua. Mas há também a descontinuidade do colapso da função de onda, que é fundamentalmente não algorítmica. O sistema quântico é o único que exibe coerência quântica, uma correlação não local entre seus componentes. Além disso, o sistema quântico é regenerativo e, portanto, pode lidar com o novo, porque os objetos quânticos permanecem sempre novos. O sistema clássico é necessário para formar memórias, para registrar eventos em que ocorrem colapsos e para criar senso de continuidade. Poderíamos continuar a reunir ideias e dados sugestivos, mas o argumento é simples.
Vem crescendo entre numerosos físicos a convicção de que o cérebro é um sistema interativo com uma macroestrutura mecânica quântica, como complemento importante da aglomeração neuronal clássica. Esta ideia não é ainda em absoluto um trem expresso, mas tampouco é um solitário e ronceiro carro de boi. O cérebro-mente como sistema quântico e aparato de medição. Tecnicamente, consideramos o sistema quântico cérebro-mente como um macrosistema formado de numerosos componentes que não só interagem através de interações locais, mas são também correlacionados à maneira da EPR, correlação de fase. De que maneira podemos descrever os estados de tal sistema? Imagine 2 pêndulos em um cordão retesado. Melhor ainda, imagine que você e sua bem-amada estão pendurados e balançando nos pêndulos. Vocês dois formam agora um sistema de pêndulos conjugados. Se você se põe em movimento, mas sua bem-amada permanece parada, antes de muito tempo ela começará a balançar também. Tanto que, antes de muito tempo, ela absorverá toda a energia e você parará. Em seguida, o ciclo se repetirá. Mas alguma coisa está faltando. Não há muita intimidade ou proximidade. Para resolver o problema, vocês dois começam a balançar simultaneamente, na mesma fase. Começando dessa maneira, vocês se movem juntos em um movimento que continuaria para sempre, se não houvesse atrito. O mesmo aconteceria se vocês começassem a balançar em fases opostas. Estas 2 maneiras de oscilar são denominadas de modos normais do pêndulo duplo. A correlação entre vocês dois, no entanto, é inteiramente local, tornada possível pelos cordões retesados que sustentam os pêndulos. Podemos, de idêntica maneira, descrever os estados de um sistema complexo, ainda que quântico, pelos seus denominados modos normais de excitação, por seus quanta ou, em termos mais gerais, por conglomerados de modos normais. É cedo demais para chamá-los de quanta mentais, embora em uma conferência recente sobre consciência a que compareci, nós nos divertimos muito brincando com nomes como psícons, mentons e assim por diante. E se puséssemos com esses modos normais, constituem os arquétipos mentais que mencionei antes? Jung descobriu que arquétipos mentais possuem caráter universal. São independentes de raça, história, cultura e origem geográfica. Este fato ajusta-se muito bem à ideia de que os arquétipos junguianos são conglomerados de quanta universais, os chamados modos normais. Chamarei esses estados do sistema quântico do cérebro, constituídos desse quanta, de estados mentais puros. Essa nomenclatura formal será útil mais tarde em nossa discussão. Suponhamos também que a maior parte do cérebro é o análogo clássico do aparelho ou mecanismo de medição que usamos para ampliar os objetos materiais submicroscópicos, a fim de vê-los. Suponhamos que o mecanismo clássico do cérebro amplia e registra os objetos mentais quânticos. Essa ideia soluciona um dos enigmas mais renitentes do problema cérebro-mente, o problema da identidade desse conjunto. Atualmente, filósofos ou postulam a ideia cérebro-mente sem esclarecer o que é idêntico ao quê, ou tentam definir algum tipo de paralelismo psicofísico. No funcionalismo clássico, por exemplo, jamais podemos estabelecer a relação entre estados mentais e os estados do computador. No modelo quântico, os estados mentais são estados de sistema quântico, e com a medição,
esses estados do cérebro quântico tornam-se correlacionados com os estados do mecanismo de medição, da mesma maneira que o estado do gato torna-se correlacionado com o estado do átomo radioativo no paradoxo do gato de Schrödinger. Em todo evento quântico, por conseguinte, o estado cérebro-mente que entra em colapso e é experimentado representa um estado mental puro, que o cérebro clássico mede, amplia e registra. E há uma clara definição da identidade e sua justificação. O reconhecimento de que a maior parte do cérebro constitui um aparelho de medição leva-nos a uma maneira nova e útil de pensar nele e em eventos conscientes. Biólogos argumentam frequentemente que a consciência tem que ser um epifenômeno do cérebro, porque a mudança do estado do cérebro, ocasionada por dano ou drogas, muda os eventos conscientes. Sim, diz o teórico quântico, porque mudar o aparelho de medição muda certamente o que pode ser medido e, por conseguinte, muda o evento. A ideia de que a estrutura formal da mecânica quântica deve aplicar-se ao cérebro-mente nada tem de nova. Na verdade, vem evoluindo aos poucos. Não obstante, é nova a ideia de considerar o cérebro-mente como um sistema quântico-mecanismo de medição, e são as consequências dessa hipótese que me proponho a discutir aqui. Os cientistas do cérebro, com um interesse materialista a defender, objetarão a essa ideia. Objetos macroscópicos, objetos de grande volume, obedecem a leis clássicas, ainda que aproximadamente. De que modo poderia um mecanismo quântico aplicar-se o suficiente à macroestrutura do cérebro para causar uma diferença? Aqueles entre nós que querem investigar a consciência rejeitam a objeção. Há algumas exceções à regra geral de que objetos no macrocosmo obedecem às leis físicas, mesmo que aproximadamente. Existem certos sistemas que não podem ser explicados pela física clássica, mesmo no nível macro. Um desses sistemas que já discutimos é o supercondutor. Temos outro de fenômeno quântico nesse nível, no caso do laser. Um feixe de laser vai e volta à Lua mantendo sua forma de fino lápis, porque os fótons de seu feixe existem em uma sincronia coerente. Você já viu pessoas dançando sem música? Elas fazem isso inteiramente fora de ritmo, uma com as outras, certo? Mas comece a tamborilar um ritmo e elas conseguirão dançar em perfeita harmonia. A coerência dos fótons do feixe de laser decorre do ritmo de suas interações quanto-mecânicas, que operam mesmo no macronível. Poderia haver um mecanismo quântico em nosso cérebro operando de maneiras semelhantes às do laser? Se tornasse acessível a superveniência de consciência não local, com as partes clássicas do cérebro representando o papel de aparelho de medição para amplificar e fazer ainda que temporários registros? Estou convencido de que a resposta é afirmativa. Será que o tipo de coerência exibida pelo laser existe em diferentes áreas do cérebro, em certas ações mentais? Na verdade, foi encontrada alguma prova direta dessa coerência. Pesquisadores de estados de meditação estudaram ondas cerebrais emitidas por diferentes partes do cérebro, anterior e posterior, ou esquerda e direita, para verificar se exibiam qualquer semelhança de fase. Utilizando técnicas sofisticadas, pesquisadores descobriram coerência nas ondas cerebrais emitidas por diferentes partes do couro cabeludo de indivíduos imersos em estados meditativos. Os relatórios iniciais de coerência espaciais de onda cerebral durante meditação foram desde então confirmados por outros pesquisadores. Repito, os relatórios iniciais
de coerência espacial de ondas cerebrais durante meditação foram desde então confirmados por outros pesquisadores. Além disso, verificou-se que o grau de coerência é diretamente proporcional ao grau de percepção pura que os meditadores referem. A coerência espacial é uma das notáveis propriedades dos sistemas quânticos. Esses experimentos sobre coerência, por conseguinte, podem estar fornecendo prova direta de que o cérebro atua como um aparelho de meditação para os modos normais de um sistema quântico, que poderíamos chamar de mente quântica. Mais recentemente, o experimento de coerência do encefalograma EEG com os sujeitos meditadores foi ampliado para medir, na mesma ocasião, a coerência de ondas cerebrais de 2 sujeitos, com resultados positivos. Configura-se aqui uma nova prova da não localidade quântica. 2 pessoas meditam juntas, ou estão correlacionadas mediante visão à distância, e suas ondas cerebrais demonstram coerência. Não deveriam até mesmo céticos ficar intrigados? O que mais, a não ser correlação EPR entre 2 mentes, poderia explicar tais dados? O apoio experimental mais decisivo obtido até agora sobre o caráter quântico do cérebro-mente veio da observação da correlação EPR entre 2 cérebros, realizada por Jacobo Greenberg Zilberbaum e seus colaboradores. Nesse experimento, 2 sujeitos interagem durante um período, até que sentem que uma correlação direta, não local, foi estabelecida. Os sujeitos mantêm em seguida contato direto de dentro de gaiolas de Faraday, separadas e colocadas à distância. Quando o cérebro de um dos sujeitos responde a um estímulo externo com o potencial evocado, o cérebro do outro exibe um potencial de transferência semelhante em forma e força ao potencial evocado. Isto só pode ser interpretado como um exemplo de não localidade quântica, devido à correlação quântica não local entre os 2 cérebros-mentes, estabelecida através de suas consciências não locais. Se o computador quântico se parece com o cérebro de ligação de Eccles e, portanto, como dualístico, não há motivo de preocupação. O computador quântico consiste de cooperação quântica entre alguns substratos ainda desconhecidos do cérebro. Como se trata de uma parte localizada do cérebro, como se supõe que aconteça com o cérebro de ligação, nem sua conexão de consciência é do tipo que viola o princípio da conservação da energia. Antes da superveniência da consciência, o cérebro-mente existe como potente informe, tal como qualquer outro objeto, no domínio transcendente da consciência. Quando a consciência não local produz o colapso da função de onda do cérebro-mente, ela assim atua por opção e reconhecimento, não através de qualquer processo energético. O que dizer da preocupação de que o cérebro quântico é uma nota promissória e não um fato observado? Inquestionavelmente, o cérebro-mente quântico é uma hipótese. Não obstante, é uma hipótese baseada em sólidos fundamentos filosóficos e teóricos e respaldada por abundante prova experimental sugestiva. A teoria da circulação do sangue foi formulada antes de ser descoberta uma peça de quebra-cabeça, a rede de capilares. Repito, a teoria da circulação do sangue foi formulada antes de ser descoberta a peça final do quebra-cabeça, a rede de capilares. Analogamente, no caso de manifestação e circulação de processos mentais do cérebro, precisamos de uma rede quântica correlacionada EPR. Ela tem que existir. Além do mais, a hipótese é suficientemente concreta para permitir prognósticos teóricos ulteriores,
que podem ser submetidos à confirmação experimental. Adicionalmente, uma vez que essa teoria recupera o limite clássico behaviorista como um novo princípio de correspondência, estudado no capítulo 13, ela é compatível com todos os dados explicados pela velha teoria. Todos os novos paradigmas científicos começam com hipóteses e teorizações. Só nos casos em que a filosofia não ajuda a formular novas teorias e testes experimentais, ou quando evita enfrentar dados antigos experimentais e inexplicados, é que ela se transforma em uma nota promissória. Como acontece com o realismo materialista no tocante ao problema da consciência. Bohr mencionou um princípio de complementaridade entre vida e não vida, a impossibilidade de estudar a vida separadamente do organismo vivo, que talvez se aplique aqui. O sistema quântico dual, aparelho de medição clássica, constitui um sistema fortemente interatuante. E é esta forte interação, conforme teremos oportunidade de ver, a responsável pelo aparecimento da entidade do self individual e pessoal. Parece haver aqui também uma complementaridade. Talvez seja possível estudar separadamente o sistema quântico do cérebro sem destruir a experiência consciente, que é uma marca registrada. Em resumo, proponho aqui uma nova maneira de examinar o cérebro-mente como mecanismo de medição e sistema quântico. Esse sistema envolve a consciência como provocador do colapso da função de onda do sistema. Explica relações de causa e efeito como resultados de livre escolha da consciência e sugere a criatividade como o novo início que todo colapso é. Vamos fazer agora o trabalho preliminar para explicar como essa teoria explica a divisão sujeito-objeto do mundo e, eventualmente, o self pessoal. Medição quântica no cérebro-mente. Uma parceria do clássico e do quântico. O funcionalismo clássico supõe que o cérebro é o hardware e a mente o software. Careceria igualmente de fundamento dizer que o cérebro é clássico e mente quântica, e a mente quântica. Em vez disso, no modelo idealista aqui proposto, os estados mentais experimentados surgem da interação entre os sistemas clássico e quântico. Mais importante ainda, a potência causal do sistema quântico do cérebro-mente tem origem na consciência não local, que produz o colapso da função de onda da mente e que experiencia o resultado de tal colapso. No idealismo, o experimentador, o sujeito, é não local e inunitivo. Só há um único sujeito de experiência. Os objetos surgem procedentes de um domínio de possibilidades transcendentes e descem para um domínio da manifestação, quando a consciência não local unitiva produz o colapso de duas ondas. Mas argumentamos também que o colapso tem que ocorrer na presença da percepção de um cérebro-mente, a fim de que a medição seja completa. Quando tentamos compreender a manifestação do cérebro-mente e da percepção, contudo, entramos em um ciclo vicioso causal. A medição não se completa sem percepção, e não há percepção sem a finalização da medição. Para compreender claramente o ciclo vicioso causal e a maneira de como removê-lo, podemos aplicar a teoria da medição quântica ao cérebro-mente. De acordo com von Neumann, o estado do sistema quântico passa de duas maneiras separadas por uma mudança. A primeira é uma mudança contínua. O estado espalha-se como uma onda, tornando-se uma superposição coerente de todos os estados potenciais permitidos pela situação. Cada estado potencial tem um certo peso estatístico.
dado por sua probabilidade de amplitude de onda. Uma medição introduz uma segunda e descontínua mudança no estado. De repente, o estado de superposição, o estado multifacetado, existente em potência, é reduzido a uma única faceta concretizada. Pense no espalhamento do estado de superposição como o desenvolvimento de um conjunto de possibilidades. E pense também no processo de medição, que manifesta apenas um dos estados do conjunto, de acordo com as regras de probabilidade, como um processo de seleção. Numerosos físicos consideram esse processo como aleatório, como um ato de puro acaso. Foi essa opinião a origem do protesto de Einstein, de que Deus não joga dados. Mas se Deus não faz isso, quem ou o que escolhe o resultado de uma medição quântica única? De acordo com a interpretação idealista, é a consciência que escolhe, mas uma consciência unitiva não local. A intervenção da consciência não local produz o colapso na nuvem de probabilidades de um sistema quântico. Há complementaridade aqui. No mundo manifesto, o processo de seleção implicado no colapso parece ser aleatório, enquanto que, no reino transcendente, ele é visto como uma escolha. Ou, como observou certa vez o antropólogo Gregory Bateson, o oposto da escolha é a aleatoriedade. O sistema quântico do cérebro-mente terá que se desenvolver também no tempo, seguindo as regras da teoria da medição e tornar-se uma superposição coerente. A maquinaria clássica do cérebro funcional desempenha um papel no mecanismo de medição e se transforma também em uma superposição. Antes do colapso, o estado do cérebro-mente existe como potencialidades das miríades de possíveis padrões, que Heisenberg denominou de tendências. O colapso concretiza uma dessas tendências, que leva a uma experiência consciente, com percepção, ao ser completada a medição. E, o que se reveste de suma importância, o resultado da medição é um evento descontínuo no espaço-tempo. De acordo com a interpretação idealista, a consciência escolhe o resultado do colapso em todo e qualquer sistema quântico. Essa escolha terá que incluir o sistema quântico que postulamos no cérebro-mente. Dessa maneira, não há como fugir à consequência de falar sobre um sistema clássico quântico interativo do cérebro-mente na linguagem da teoria da medição. Como interpretada pelo idealismo monista, nossa consciência escolhe o resultado no colapso do estado quântico do nosso cérebro-mente, uma vez que esse resultado é uma experiência consciente. Escolhemos nossas experiências conscientes, embora permanecemos inconscientes do processo subjacente. E é essa inconsciência que leva à separatividade ilusória, à identidade com o eu referencial do self, em oposição ao nós da consciência unitiva. A separatividade ilusória ocorre em dois estágios, embora o mecanismo básico envolvido seja denominado hierarquia entrelaçada. Esse mecanismo será o tema de estudo do capítulo seguinte.